Olá, irmãos, graça e paz. Eu me chamo Pastor Luciano Novaes Cardoso e quero neste dia compartilhar com você de uma santa porção da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Nós leremos do versículo 6 ao verso 10. Malaquias 1, do versículo 6 ao versículo 10. Quando o culto desagrada a Deus. Quando o culto desagrada a Deus. Diz assim o texto sagrado: O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizei, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntai em que te havemos profanado? Nisto que pensai, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazei o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda sua graça. Mas, com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendeis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. O culto que desagrada a Deus. O alerta do profeta Malaquias é um alerta à nação que estava negligenciando as coisas santas e sagradas. O pão que era mantido sobre a mesa deveria ser um pão limpo, puro, fresco. O animal que era oferecido para sacrifício deveria ser perfeito, sem mácula, sem ruga, não poderia ser aleijado, não poderia ser manco, porque a ideia era que você desse o seu melhor. As primícias da colheita, as primícias do teu rebanho. A questão aqui é que o povo estava desprezando o culto ao Senhor, estava desprezando a Deus. E Deus chama atenção: se você honra seu pai e eu sou pai, onde está a minha honra? Apresente uma oferta dessa ao príncipe, ao seu governador, e verá se ele se agradará de um presente ridículo desse. O culto que desagrada a Deus é quando nós deixamos para Ele o resto do nosso tempo, o resto da nossa atenção, o resto da nossa energia, o resto da nossa inteligência. Isso desagrada a Deus. É quando damos para o seu reino a sobra, aquilo que ninguém mais quer, aquilo que desprezamos, que nem um ser humano ficaria alegre em receber, mas nós achamos que Deus receberia isso com agrado. Por isso que ele pergunta: tomara que vocês fechassem a porta para que não houvesse fogo sobre o altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor, nem aceitarei da vossa mão a oferta. A oferta tem que ser dada para Deus. Alguém já disse: você só terá o melhor de Deus quando Deus tiver o melhor de você. Você tem dado o seu melhor para Deus? O melhor da sua inteligência, o melhor da sua força, o melhor do seu tempo, o melhor da sua dedicação? Ou você tem dado sobras, restos? Aquilo que sobra, quando dá, o que você não quer mais? Deus quer as primícias. E quando eu estou falando isso, não estou falando necessariamente de dinheiro. Estou falando de dedicação, de consagração, de prioridade. E esse é um problema da nação de Israel nesses dias. Há um desprezo pelos cultos. Há um desprezo pelas coisas santas. Não muito diferente em nossos dias. É comum quando nós fazemos qualquer tipo de coleta para ajudar os necessitados, vemos pessoas doarem camisas rasgadas, calças rasgadas que mais parecem trapos, ferros sem resistência, ou seja, a um passo de queimar, pessoas que dão sapatos furados que nem elas mesmas gostariam de calçar, pessoas que querem mandar para a igreja o sofá de sua casa que está velho, a geladeira que já está prestes a quebrar, o fogão que está todo detonado, porque nós queremos dar o resto. E Deus não se agrada do resto. O profeta Jeremias nos alerta dizendo: maldito o homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós temos muitos que têm feito a obra de Deus relaxadamente. Não há prioridade, não há primazia, não há excelência no serviço.
Ele muitas vezes nós indicamos alguém para dirigir o culto e esse indivíduo que despreza as coisas de Deus chega lá sem se preparar, chega atrasado, porque ele faz as coisas de qualquer jeito. É o professor da EBD que, como é negligente para com as coisas de Deus, quer ir dirigir a aula sem ter estudado a lição. É o irmão que canta e não ensaia, porque ele não se preocupa em dar o seu melhor. Então ele chega lá, ele desafina, ele esquece a letra, ele faz um monte de coisa que demonstra que ele não deu a devida prioridade a Deus. É o irmão que está escalado para a recepção e ele é o último a chegar na igreja, porque ele não teve zelo. E são os irmãos que muitas vezes fazem parte do ministério de louvor que não ensaiam e em cima da hora de começar o culto estão passando som, fazendo barulho, criando um caos no seio da igreja. É o pessoal do som que não chega mais cedo para ligar os aparelhos, para testar os volumes. E o culto muitas vezes atrasa porque eles estão testando os aparelhos, os microfones, com muito barulho, com muito estrondo. Tudo isso revela que a nossa prioridade não está no reino de Deus, porque quando temos o nosso coração na obra, há excelência, há dedicação. O culto que agrada a Deus é quando ele é a prioridade. Deus não divide a sua glória com ninguém. Lembre-se disso. Que Deus nos abençoe e nos livre de um culto que o desagrade. Que Ele nos guarde, que Ele nos dê uma boa semana em nome de Jesus.